Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com um programa, com um vídeo sobre o milagre grego, Aquela questão da origem da filosofia. Vamos falar um pouco de filosofia, que é a nossa área mais específica aí, no vídeo passado, essa é a parte 2, então, No vídeo passado eu falei, sobre a questão dos chineses, O outro indiano, o Buda também. E alguma filosofia já anterior aos gregos. Mas falei também que os gregos aprenderam com os egípcios. Só que eu acabei não dando o nome dos filósofos egípcios aí no caso, Então os filósofos egípcios começam muito antes dos gregos, Você pega gregos em 640, o Tales de Mileto, que geralmente é o primeiro aí, que não seria bem grego, seria ali umas ilhas. Mas mesmo Anaximandro, século 7 a.C., se pegar um primeiro filósofo ali, um dos primeiros, é muito depois, É um pouco depois desses chineses e muito depois dos egípcios, Os egípcios você pega 2700 a.C., o Imhotep, O Imhotep, ele já falava, de espaço, tempo, volume, natureza, da doença, cuidados com doença e imortalidade, imortalidade humana, Então é uma questão bem filosófica, já que ele falava. O engraçado é que esses gregos, que todo mundo acha que a filosofia é tudo ali, Eles iam para o Egito, estudavam 15, 30, 40 anos com os egípcios, voltavam do Egito e eram filósofos. O que eles estavam estudando no Egito? Essa é a grande questão, Que eles estavam aprendendo aí com esses egípcios ou africanos ou mais antigos aí, Então, dos 11 filósofos egípcios, segundo a Ptahhotep. O Ptahhotep é 2414, antes de Cristo, E ele tinha uma espécie de ética, em relação aos idosos, Ele escrevia ou falava sobre essa ética em relação aos idosos. Então é um filósofo ético, Falava de uma axiologia, uma deontologia também, uma coisa assim. Tem um Cagêmini, de 2300 a.C., Seria o primeiro pacifista e outro filósofo egípcio, Tem um filósofo aqui, Merikari, de 900, antes de Cristo, que seria um filósofo da comunicação, um filósofo aí interessante, Depois tem um Dalphi. Esse Dalphi, ele falava que ele tinha aquela questão de leitura de livros, então era um grande intelectual, um grande aí, filósofo egípcio também, E falava sobre protocolos de vida. É um pouco diferente dos outros ali, que foram citados. Amenemop, 980 a.C., muito anterior aos gregos, tinham seus provérbios e analetos, O Sorhotepipre, 1991 a.C., seria um nacionalista, um filósofo nacionalista. Amenemhat, 991 a.C., seria uma visão cínica aí dos filósofos egípcios, Lembrando que sinos significa cão, aquela designação de um indiferença, para a sociedade, indiferença para regras. Amenhotep, é o filho, ou alguém ligado, o Imhotep, que é aquele primeiro, É o filho de Rapo. Esse é um filósofo que não escreveu nada, então aqui até o autor que eu estava pesquisando, ele comparou com Jesus, ou com Sócrates. E é muito antigo, nessa época de 2000, 1900 a.C. aí. Kun-Anup, 2040 até 1650, É mais ou menos essa expectativa de tempo aí, num período próximo a isso. Escrevia sobre uma questão social, uma filosofia, talvez uma sociologia, muito anterior aí a tudo. Ele tratava do tema, por exemplo, do rico a questão do rico que rouba, Interessante essa situação que ele tratava. E ele brigou com magistrados na época sobre essa situação.
né? Então o que ele defendia mesmo era a questão filosófica, né? Porque estava criticando, questionando, fazendo uma reflexão sobre esses ricos aí da época. Né? Isso em 2000 antes de Cristo, ó, muito anterior aos gregos, mais uma vez, que é 600, 500, 400 e pouco antes de Cristo, que nem o Aristóteles, Platão ali, né? E o Akhenaton, né? O Akhenaton é o pai do monoteísmo. Assim, ele como outros, né? Sempre me lembro uma lei que eu citei de ética, as 42 leis de Maat, né? Da deusa da uma divindade ou um símbolo aí da ética, da justiça e da verdade, né? Essa Maat tem regras ali melhores ou mais amplas do que os 10 mandamentos, tão amplas como o Manu, como o Código de Hammurabi, né? E outras leis de 12 tábuas e tantas regras éticas antigas que existiram, né? Junto com os 10 mandamentos da Bíblia, no sentido que esses egípcios, né? Eles tinham sim uma grande ética, né? Uma moral muito forte, né? Inclusive as religiões tiraram muito do Egito, né? A questão da ressurreição, por exemplo, né? Questões sobre Deus, né? Se é que é o Tote, né? Ou Hermes, que foi buscado aí na Grécia. Esses livros de Hermes, né? O chamado Corpus Hermeticus, isso tem uma origem egípcia, não direta, talvez ali, é uma obra tardia, claro, agora mais moderna, mas alguma origem egípcia tem nisso, né? Então isso mostra muito uma filosofia parecida com a de Aristóteles, por exemplo, muito antes de Aristóteles, né? Uma metafísica parecida com a de Aristóteles. E então todos esses filósofos egípcios aqui, eles deviam conhecer esse tipo de material, né? Do Tote ou do Hermes, né? Que ele foi na Grécia. Né? Então Deus Tote, meio que um criador da escrita, criador da matemática. Então, com a filosofia tem toda essa dimensão aí pré-grega, né? Então, voltando ao tema, o milagre grego não é tão milagre assim, né? Se um grego, por exemplo, ia no Egito, estudava 40 anos e depois se tornava filósofo, na verdade o milagre estava lá no Egito já, da filosofia, né? Então, esse conhecimento filosófico, na verdade, ele só foi externado, era uma coisa que lá no Egito provavelmente ficava em mistérios, né? Ficava em segredos. E com os gregos a situação ficou racionalizada, né? E exteriorizada, escrita em livros e tudo mais. Né? Porque o livro de Tote, por exemplo, existem mitos que ele dá poder ou que ele amaldiçoa, né? Tem uma certa coisa. Então essa questão de leitura também dessas sabedorias, né? Ela é meio que um sacerdócio nesses tempos aí, é uma coisa meio mística, né? Mas então, desde o Imhotep, lá 2700 a.C., já tinha filosofia de algum modo, né? Então o milagre grego, ele já é um milagre africano, né, na verdade, é um milagre muito anterior, né? Se os gregos iam estudar no Egito, né, grandes pensadores foram lá, né? Sócrates, Platão, esses que eu citei ali também, né? Será que não estudavam com magos, com povos do deserto e outros? Então essa sabedoria filosófica, essa reflexão, ela vem de antes, ela vem de uma sabedoria mesmo, por isso que é amigo da sabedoria, né, o filósofo. Então essa relação com sabedoria, ela é pré-grega e chinesa também, né? Citamos já aí Buda, né, Lao Tse e Confúcio, grandes filósofos aí, né, e filósofos mesmo, né? Então não é porque não está no manual de filosofia, a história da filosofia, em muitos livros que nós temos aí, né, que esse milagre grego vai dizer onde começou tudo, né? Como se as coisas não existissem antes, né? E existiam sim, é. Mas eu vou terminando, pessoal, para mais aí leia minhas obras filosóficas, né? Reflexões gerais, leiam pós-existencialismo, contra a reforma ético-filosófica, né? Já que eu falei em ética, axiologia, leiam Filosofia e a Liberdade, né, que nossos programas de rádio, uns resumos deles, e tantas outras obras, né? Ideologia Brasileira, né, que é uma crítica ao marxismo, e por aí vai. Muito trabalho nosso aí, muita coisa boa, né? Acompanhe aí nosso material, nossos vídeos, a gente está sempre produzindo e fazendo uma enciclopédia de filosofia que ano que vem provavelmente a gente lance aí.
Para mais no link abaixo aqui, informações, programas de rádio, jornais e tudo mais. Valeu, tchau, tchau.